é que você está? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, meu poder. Vem, Jorge. Vai, Cadeirense. Vem, Cadeirense. Ô, Zimar, arruma mais cadeira para nós. Eu estou sem. Aqui, ó. Tudo bem? Aí, ó. Tudo bem, camarada? Thiago. Boa tarde. Bem-vindo. Senta aí. Boa tarde. Thiago. Tudo bem? Bom, legal? Tá bem? Mais um, Ronaldo. Olha o Leandro. Tudo bom? Primeiro, sejam bem-vindos. Estou há pouco tempo aqui. 30 e quantos dias? Hoje é 7, né? Hoje tem 28 dias. Nós estamos aí. Eu agradecer que vocês tiveram participar dessa nossa reunião. Eu acho que primeiro, eu e o Aldo nós já nos conhecemos há muito tempo. Então, essa cerimônia, você sabe muito bem, eu, naquele dia da reunião do consórcio, vocês depois foram recebidos pelo Luiz Paulo e a outra menina, acho que eu fiz o transporte, André, né? Foi uma reunião que a gente discutiu, não exatamente o sistema ainda do preço da passagem, tarifa. Você sabe que aqui em Santo André o prefeito anterior que determinou o preço da tarifa, mas nós conversamos muito sobre essa questão do transporte. E o tema que foi central nessa reunião, nossos prefeitos, e aí, em particular de Santo André é a única cidade do ABC que não tem bilhete único. Todas as outras cidades têm bilhete único. Diadema, inclusive a própria vantagem de ter a integração com o metrô, ou com a Metro, né, que é a base do trólebus, que eles estão querendo acabar. Só não implementou a mudança lá porque conseguimos um movimento e a gente conseguiu uma liminar da justiça. Mas o interesse do Estado é acabar com a integração da Diadema. É o que nós estamos muito preocupados. Santo André não tem nem integração, nem com o metrô, nem com o trem e nem sequer integração dentro da cidade. Se você tiver que sair do Gamboa para ir para o Hospital da Mulher, tem que pagar 2 tarifas. Não tem integração. Então esse é o grande problema aqui da cidade de Santo André. Eu acho que politicamente não. O meu debate central com os empresários aqui na cidade, transporte, é a implementação do bilhete único. É muito difícil, eu diria quase impossível, eu vou fazer com que a tarifa volte a ser os 2,80, 2,90, que era anteriormente. Muito difícil. Mas não é só isso que vocês estão colocando no movimento. Estão falando do transporte público gratuito de qualidade, o passe livre para estudantes e empregados, a estatização do sistema de transporte sob controle dos trabalhadores e usuários, pelo fim da dupla função de motorista e cobrador, e que muitos, inclusive, não sequer estão respeitando, estão colocando o motorista, sequer colocando o cobrador em alguns ônibus. Dizem que é um tipo de modelo, mas, na verdade, nós detectamos já que o tipo de modelo do ônibus não é adequado. Então, um pouco, eu gostaria de externar para vocês, e pedir o apoio para a gente fazer esse movimento aqui na cidade, para a gente implementar o bilhete único. Vocês sabem que é uma concessão, essa concessão vai até 2025, né? 2025. É uma concessão aí, 15 anos. Acho que se eu não me engano, é 2025. Ou seja, complicado. E nós temos que fazer esse movimento, porque se depender da vontade, da disposição das empresas de ônibus, só por elas vão continuar tocando e nós vamos passar mais um período sem ter o bilhete único de Santo André. Então, eu queria um pouco discutir esse elemento com vocês. Agora, se eu retiro o aumento da passagem, retomo, além de eu criar um problema aqui que a cidade está calamidade total, não consegue andar aqui na cidade. Deslocar de um bairro para o centro, para toda a perimetral, para toda a arquitetura de Lima,
para todos da Cesário Mota, ou seja, é impossível. Então, são algumas medidas. E, claro, é importante a gente ter a população fiscalizando. Por último, eu gostaria de convidar o movimento também para participar, que nós vamos reativar o Conselho Municipal dos Usuários de Transporte Coletivo. Nesses 4 anos praticamente não teve nenhum funcionamento, nenhuma reunião. É lei, foi regulamentado, mas não foi implementado. Então nós devemos ter, até para ter um controle social sobre o sistema, que é uma concessão, né? Ou seja, o setor privado, onde ele puder tirar mais lucro, né, ele vai tentar tirar mais lucro. Então é importante que o Conselho seja ativado, e não apenas a Prefeitura fiscaliza o sistema, mas também a população possa, através do Conselho, e diretamente poder fiscalizar a qualidade do serviço e o preço. Né? Tudo. Um pouco era essa introdução, mas gostaria de ouvir vocês um pouco, até porque vocês têm toda uma pauta aqui para poder levantar e estão representando o movimento. Né? Eu gostaria de agradecer a receber o movimento, a dizer que daquela nossa visita, você e o Lauro Michel foram os únicos 2 prefeitos que pararam para ouvir a população, né, que nós estamos aqui representando um contingente muito maior de pessoas que aqui está. E isso daqui é uma pauta não do comitê, é uma pauta da população. Isso daqui interfere diretamente na questão do bolso dos trabalhadores e estudantes. As pautas que está nesse papel aí são exatamente essas, e está faltando uma, que é a integração intra e intermunicipal, que é a que vocês recebem, que foi discutido na reunião do consórcio. Nós apresentamos essa pauta aqui, isso daqui é um pedido da população, e algumas delas são para discussões futuras, como a passagem gratuita, estatização do sistema de transporte. Nós acreditamos que isso tem que ter um início. No início são as medidas imediatas e nós consideramos emergenciais que inicia o povo. O que é emergencial? A revogação imediata do aumento das tarifas. Por que é imediata? A nossa justificativa se fundamenta no seguinte vídeo. Você mencionou que isso é uma herança da administração anterior. Pois bem, realmente é uma verdade, mas é perfeitamente possível você fazer a revogação. E cabe somente a você e ninguém mais na sua cidade. Então, do ponto de vista legal, sim. A integração, a qual foi discutida no consórcio, também mencionada por você, ela também não pode servir de justificativa do aumento, primeiro, porque ela ainda não existe. Então, você pagar por um serviço que ainda não é prestado, também é ilegal. Outra coisa, cidades com um sistema de transporte muito mais evoluído, como Curitiba, Rio de Janeiro e a própria capital São Paulo, possuem integração e não tem uma tarifa não receberam aumento e não tem uma tarifa tão cara como a do ABC. De fato, o Santo André e o ABC possuem a tarifa. Lá em Curitiba? Posso estar enganado, mas se não me engano é 3,10. Tá. É 3,10 ou R$3. Enfim, é com certeza absoluta menor do que o Santo André. Tá. Santo André se tornou a passagem mais cara do Brasil. Em contraposição, não se justifica pelo serviço prestado, pela ausência da integração, pela cobertura da cidade. Nós poderíamos citar uma série de problemas, por exemplo, clube de campo, o serviço de ônibus funciona até às 10 horas, 10h30. O cara que estuda na faculdade não pode ficar até o fim das aulas. Então, há um problema de serviço que não justifica o aumento. Aí nós questionamos, se essa é a justificativa, ela se torna frágil ou inexistente. A justificativa que deveria existir são as planilhas. Ninguém nunca soube aqui no ABC qual que é a margem de lucro com que essas empresas trabalham. E por tudo isso que nós estamos dizendo, parece ser muito alto, porque eles prestam um serviço precário, né? Eles fazem uma dupla função, ou seja, eliminando, embora paguem um pouco mais, né? Eles acabam eliminando um dos funcionários, otimizando ainda mais o lucro, ou seja, devem trabalhar com uma margem de lucro maior do que todas as cidades do Brasil. Essa é a nossa expectativa. E você também mencionou a questão da guerra. Caso seria um limitante para essa revogação, caso você revogue, ficará difícil debater com eles a questão da integração e causaria uma guerra com essas empresas. Eu acho que assim, a revogação, ela serve de medida emergencial, pois não há base para o seu aumento. A partir do retorno inicial,
poderemos aí sim iniciar as discussões que envolvem integração, participação popular, eles apresentando a contrapartida, o porquê desse aumento. Né? E essa guerra, grande, é até um pedido de reflexão que eu faço a vocês, essa guerra, né? A prefeitura deseja que seja entre o povo e a prefeitura, porque isso é um anseio popular, ou que seja entre o povo e as empresas. Tenho certeza absoluta, e nós aqui nos comprometemos, eu me comprometo, que com essa revogação, essa guerra, caso seja da prefeitura com a empresa de transporte, vai ser comprada pela população. Né? A questão dos corredores de ônibus, ele está relacionado com a proposição da integração. Se a integração serve de justificativo para o aumento da tarifa, como você está mencionando que serão feitos corredores ou otimizados esses corredores, o corredor tende a diminuir o custo de uma empresa. Ou seja, então não serve de justificativa para a redução da tarifa, mesmo que não esteja, né? Então se esse pensamento de obras futuras serve para justificativa para aumento, também deveria servir para redução. Então é isso que nós apresentamos, né? São itens importantes, alguns para ser discutido mais à frente, como a estatização e a gratuidade, mas alguns em regime de urgência, que é o passe livre de estudantes e desempregados. O companheiro Carlos estava até me falando que existem uma série de bolsas, né? A Bolsa Cultura, a Bolsa isso, Bolsa aquilo. Por que não companheiros desempregados, com justificativa, não possam ter passe livre? É perfeitamente possível, lógico, né? E vai ao encontro do que o Partido dos Trabalhadores fez em relação à participação, à exploração do trabalhador, no caso do companheiro desempregado. E emergencial, o que é emergencial, nós entendemos? É como primeira medida urgente, que é a revogação. Nós entramos num consenso, discussão do comitê, que essas solicitações elas são irrevogáveis e imutáveis. Elas são dicotômicas, né? Não é possível ter meia revogação ou não. Então nós entendemos que deva ser a sua resposta sim ou não em relação à revogação, porque nós entendemos que ela fere alguns princípios legais e ela fere a autonomia do trabalhador, ela fere o bolso do trabalhador e é um pedido popular. Tá? Queria pedir que você refletisse essa questão da guerra. Tenho certeza que você terá um apoio muito grande da população. Tá? Pensando até burocraticamente, acho que seria Santo André, uma das maiores cidades da Grande São Paulo. Isso seria um impulso muito grande para outros municípios, inclusive para a luta dos trabalhadores. Também no controle da inflação, que foi o pedido da Dilma em relação ao aumento que haveria em São Paulo. Então, acho que não parece distante essa questão, mas eu não entendo dessa forma. Eu acho que o aumento ele foi legal, ele é injustificável, as justificativas são frágeis. Nós gostaríamos que você revogasse. Que você revogasse esse aumento, e a partir daí as outras pautas fossem discutidas posteriormente, pois elas não se tratam de ser emergentes. Então, é isso que nós temos a falar. Os companheiros aí podem se pronunciar melhor a respeito ao ponto agora. Não, acho que isso. Eu acho que legal, né, a reunião, que inaugura um diálogo que até então era muito deficitário, era muito ausente, muito distante. Inclusive, São Bernardo tem dificuldade. Né? Estou aqui porque não somos comitê regional. Não, claro. E eu acho que você propõe uma agenda de diálogo sobre o tema transporte. Vai desde a questão das mudanças programáticas que a gente tem que fazer, até a agenda básica do movimento, que é a revogação. Agora, o movimento até topa participar de agenda, mas para você fazer uma agenda também precisa haver sinalização. Entendeu? Tem que ter uma contrapartida. Pô, nós vamos entrar numa agenda, mas em base a quê? Qual que é a base? A base é o seguinte: vamos colocar o debate no seu devido lugar. Se o prefeito anterior, de fato, nós sabemos que muitos, depois do apagar das luzes no final do ano, fizeram um monte de saco de maldade contra a população, e é assim que, infelizmente, fazem. Ora, eu acho que um governo democrático,
popular seria dar uma finalizada, dizendo o seguinte, olha, aqui não vai ser assim. Nós vamos deixar tudo como estava, passagem do que estava, vamos organizar o conselho, porque aí sim você estabelece uma relação de credibilidade para estabelecer o diálogo. Agora, como que nós vamos acreditar efetivamente que você está querendo um apoio popular e que de fato as mudanças precisam da resposta popular, porque politicamente, inclusive, para ti interessa e para a população também interessa do ponto de vista econômico, porque nós sabemos da dificuldade financeira. Sabemos o que é todo dia o aumento de 40 centavos na passagem, sabemos o impacto disso no final do mês. Eu acho que você deveria refletir, ponderar sobre isso, finalizar efetivamente se essa agenda é para valer. Porque se uma agenda é para valer, então alguém precisa ceder. Os trabalhadores não têm como mais ceder, porque eles já estão esforçados, já estão na limitação financeira, suas dificuldades e tal. E nós sabemos que o transporte passa por inúmeras problemáticas, desde na hora do pico mesmo, a gente sabe que os trabalhadores são tratados. Né? E no dia a dia, ainda mais nesse horário, então, eu digo isso, eu acho que você deveria ponderar o que é básico aqui. Revoga a passagem, estabelece, é verdade, vai estabelecer uma indisposição política com o setor patronal, mas ao mesmo tempo você vai ter, do ponto de vista da população e do setor organizado, do comitê e do setor organizado, você vai finalizar no processo de confiabilidade para poder estabelecer uma agenda efetiva que possa construir e chegar naquilo que você deseja enquanto um prefeito. Acho que vale a pena dar uma observação. Só tem gente da prefeitura e movimento, né? Prenda para fora. E um outro aspecto interessante, Dani, que a gente pode perceber assim, uma unidade muito, muito legal de várias tendências aqui, de várias perspectivas políticas que trouxe esse aumento. Então nós conseguimos organizar um comitê assim que cresce o número de pessoas participando da reunião toda semana. Né? Nós temos reuniões semanais e nós estamos percebendo um aumento da participação das pessoas que organizam. Isso nos dá a perspectiva de ter um fôlego muito grande, de fazer cada vez mais atos, de cada vez mais a gente ter condições de combater esse aumento das passagens. Porque, inclusive, o apelo que a gente está percebendo nas ruas, nas panfletagens que os companheiros estão fazendo, que a gente está mobilizando as pessoas, nós estamos vendo uma recepção da população de indignação muito grande. Então, a população tem se indignado e tem respondido afirmativamente, isso tem valorizado o trabalho do comitê e nos dando cada vez mais força para continuar nessa mobilização. Então, a partir desse ponto, eu acho que também faz parte disso que o Aldo estava falando, do Reina estava falando, que faz parte da reflexão que o prefeito tem que ter, na nossa opinião, que é a força desse movimento. Então, nós não estamos aqui para só iniciar uma agenda, ou só para a gente ter condições de ver quais são as possibilidades. Nós estamos te apresentando uma pauta que comungou forças muito diferentes dentro do campo da esquerda de Santo André. Então nós temos certeza que nós vamos ter condições de aprofundar mais essa luta, de chamar mais a responsabilidade do prefeito. E como os que me antecederam falaram, o que a gente está vendo também é um aumento da dificuldade da população se manter. Nós tivemos agora o anúncio do aumento da gasolina para 5%, esse aumento das passagens, e tudo tende a aumentar a partir de agora com o aumento do preço da gasolina. Então a tendência é que a população cada vez mais tenha condições de interferir na conjuntura da cidade. E como o Reina falou, que eu achei muito importante, nós queremos estar do lado da prefeitura contra os patrões, contra os donos das empresas. Eu acho que esse que é o grande saldo que nós podemos tirar dessa reunião, é que a gente consiga revogar essa passagem e combater isso, porque essa margem de lucro coloca a faca no pescoço dos trabalhadores, porque não tem integração, não tem uma série de coisas que já são cobradas, o preço da passagem do trem deve aumentar também, então tudo deve aumentar. Então, nós queremos estar junto com a prefeitura contra esses aumentos, contra a precarização da vida dos trabalhadores. São 15 grupos, contando aqui, são 15 grupos, pelo menos. O ABC todo, né? O ABC. Eu só gostaria de colocar um ponto, porque assim,
você apresentou uma dificuldade na revogação da passagem, que é criar essa instabilidade política com relação aos empresários, do transporte e tudo mais. Então, acho que a própria pauta de reivindicações que o comitê apresenta já lhe dá soluções para isso. Porque a gente pede a revogação do aumento, porque de fato esse aumento é insustentável no bolso de qualquer trabalhador, de qualquer estudante, principalmente da juventude. Eu sou estudante da Universidade Federal do ABC e conheço muitos amigos que deixam de frequentar uma atividade, às vezes gratuita, porque não tem como chegar a essa atividade gratuita, porque o transporte a impede disso. Então, eu acho que hoje, se o problema são as empresas de ônibus, tem uma solução, que é tirar o sistema de transporte da máfia dessas empresas. Porque a gente sabe que aqui no ABC opera uma grande máfia do sistema de transporte. Eu acho que vocês conhecem muito bem, historicamente, tem exemplos muito claros disso. E nesse sentido, eu acho que a prefeitura tem que garantir, para além da integração, uma passagem que seja acessível ao bolso da população, seja acessível ao bolso da juventude. Uma tarifa social que caminhe, como o nosso programa apresenta, para a gratuidade. E aí, se o sistema de transporte é controlado pela prefeitura, é estatizado, municipalizado, é muito possível garantir tudo isso. Garantir que os estudantes tenham paciência, garantir que a passagem não tenha valores altíssimos para garantir lucro de empresários. Porque a gente sabe que revogar a passagem não vai resolver o problema, porque 2,90 já não estava barato, já não estava dando. Então, você fala, agora a gente está passando de 3,5, que é um absurdo, mas você fala que dentro do contrato, dos 15 anos da concessão e tudo mais, já está previsto que daqui a 2 anos possa ter aumento. Então, onde que essa passagem vai parar? Aí daqui a 2 anos vai ter outro aumento, aí tem integração, aí beleza, resolve uma parte do problema, mas a passagem já está quase a R$4. Aí para você pegar, porque você pode comprar um bilhete que seja integração. Hoje existe isso no trólebus, só que o bilhete é mais caro. Quem garante que essa integração vai ser a custo de uma passagem? Então, é toda uma promessa, uma argumentação que não dá garantia nenhuma para a população de que, de fato, os problemas com relação ao transporte vai melhorar. Porque a frota não tem garantia que vai aumentar, porque as linhas não têm garantia que vão aumentar. Então, nesse sentido, eu acho que a prefeitura, de fato, tem que escolher um lado. E aí é importante que seja dentro do programa do prefeito, dentro do programa do Partido dos Trabalhadores, que é romper com esses empresários. Não dá mais para que o transporte fique na mão deles. As escolas são públicas e são gratuitas. O sistema de saúde é público e é gratuito. Porque o transporte é público e não é gratuito. Eu acho que já chegou no limite, que não dá para a gente esperar que daqui a 2 anos tenha aumento de passagem, depois de 2 anos a gente vai chegar num ponto que só vai pegar ônibus quem é rico, porque o pobre não vai conseguir se locomover, a não ser que o patrão desconte a metade do salário dele para ele poder ter acesso ao transporte que deveria ser público e que nem qualidade tem. Então, eu acho que o compromisso que a gente deveria sair dessa reunião e que a gente espera da prefeitura é o compromisso de revogar esse aumento absurdo e de pensar um transporte público que de fato seja acessível para a população. E aí a gente já dá as dicas dentro do nosso programa, dentro da estatização, que é um compromisso com todos os trabalhadores e a população e com a juventude também. E o prefeito pode agora, nesse início de mandato, decretar uma lei do passe livre para os estudantes que se entregaram. Nós estamos com um problema, né, que não teria sido causado se soubessem que em São Paulo, a capital, a Dilma de repente fosse centralizar e não pedir que o Haddad não segurasse. Nós temos aqui jornais, né, de origem, né, de conservadores, né, jornais conservadores, que estão colocando alta tarifa. Até jornais conservadores, né, colocando que tem um problema sério. Até jornais conservadores colocaram que essa tarifa é muito alta, colocaram em discussão, pautaram essa questão dessa tarifa alta. Jornais conservadores, vejam só, né, a situação que nós chegamos aqui. E você colocou também um problema
sobre a questão do trânsito, né? Como a cidade está cada dia mais sendo inviável, devido à quantidade de automóveis, né? E que passa por essa discussão aqui. Né? Porque na periferia, né, lá onde eu moro, jovens estão comprando motos, entrando em prestação de 50, prestação 100, prestação, porque compensa mais você ter uma moto do que andar de ônibus. Né? E como você colocou, onde nós vamos chegar com essa tarifa? Né? Aí, ele acabou de colocar aqui, onde nós vamos chegar com essa tarifa? Né? Porque você falou dessa tarifa, que compensa mais você ter um carro, ter um ônibus, porque a gasolina está muito mais barata do que o valor do transporte. Então temos que pensar isso assim. E o fato de a capital hoje, onde o ônibus circula mais, isso aí foi um grande baque nessa questão desse aumento. Os prefeitos não teriam assinado isso, não teriam assinado se soubesse que na capital, onde o ônibus circula mais, gasta mais combustível, gasta mais com manutenção, a cidade é bem maior, não fosse segurar os aumentos. Se soubesse que São Paulo fosse segurar, não teria. E foi um argumento, foi um fator que fez que o prefeito de Taboão da Serra, né, revogasse esse aumento. Pico, né? Pico. Não. Taboão da Serra. Franco. E também o governo da Serra também segurou o aumento. Governo da Serra. Sim, não teve aumento. Das 7 cidades foi onde não teve aumento do governo da Serra. E também isso coloca até um problema aqui. Eu fico até preocupado também, já que eu apoiei, meu apoio foi ao PT nas eleições, apoiei sua candidatura no segundo turno, estive apoiando o Wagner Lima no primeiro turno de São Bernardo, no segundo turno pulei para cá. Então, minha preocupação é quando eu vejo um prefeito do PSDB revogando um aumento, um outro prefeito do PSDB não dando aumento ao Rio Grande da Serra, eu fico preocupado como que fica isso, assim, essa situação do ponto de vista. Ele revogou ou ele não aplicou? Não, tá bom, da Serra foi revogado mesmo. Revogou. Depois de 2 manifestações de rua, né, dos estudantes secundaristas e pessoas trabalhadores, o prefeito de Taboão da Serra revogou o aumento, voltou a dar aumento. Taboão entrou nessa discussão no Brasil inteiro. Imagina que Eu lembro que deu agora em Natal, se deu isso agora em Natal, se deu também revogação do aumento agora em Natal, se deu também em Petrópolis e em Niterói também, cidades que atenderam aos anseios populares, atenderam as mobilizações e revogaram o aumento. Então, você está com um problema aqui, está com um problema, que é um problema nosso e seu também, os parados não temos dúvida, que tem a situação de São Paulo. Né? O fato de São Paulo ter aumentado isolou os empresários, isolou a ponta do próprio o empresário de Ribeirão da Pires mesmo, deu declarações dizendo que não abaixava o valor do transporte porque era um aumento regional, que não era verdade, mas disse, alegou isso porque estava ruim. O prefeito de Ribeirão Pires, ao conversar com o prefeito de Ribeirão Pires, o empresário de Ribeirão Pires, não se sustenta, né? No caso dos argumentos, as pessoas não estão sustentando esse aumento. Não está sustentando. O Luiz Michel mesmo pegou, falou, dá mal. Cada uma da cidade. Não tem quem não admite que está alta essa tarifa. Não tem quem não admita isso. Entendeu? Que está alta a tarifa. E a tarifa não está se justificando, assim, né? Do ponto de vista técnico ali. Se tem um aumento de salário mínimo, que não foi 14%, se tem um aumento de gasolina, nem tinha havido ainda um aumento de gasolina que foi 4%, nem tinha havido ainda um aumento, e um aumento de tarifa de mais de 14%. 40 centavos na tacada só. Fazia tempo que não se viu um aumento de 40 centavos numa tarifa de ônibus. Então, tem uma série de argumentos, não falta argumentações, né, tanto no âmbito técnico, no âmbito moral, para revogar um aumento desse que está aumentando a exclusão, que já é grande no transporte, pessoas andando a pé. Eu sou uma dessas pessoas que anda muito a pé, devido a essas tarifas são muito altas, as tarifas. Né? Não falta argumentações que sustentem essa revogação desse aumento. Então, eu acho importante, como ele falou, a questão dos estudantes secundaristas. A gente pode passar o dia falando os vários problemas que o aumento da passagem traz. E são muitos. Mas um principal deles, no meu ponto de vista, do movimento estudantil secundarista, é que o jovem, ele já não tem a melhor educação. Ele já não tem a escola mais estruturada em questão de estudo, lazer. E agora tem mais essa dificuldade no bolso, de pagar, de bancar uma passagem. E isso aumenta a questão da evasão escolar, que eu gosto muito de tocar nesse assunto, porque é importante a gente lembrar que um jovem fora da escola é um jovem marginalizado. Porque, às vezes, começar a trabalhar e não estudar não é a melhor alternativa. Entendeu? Então, é importante ter a garantia de que o jovem... a questão do passe livre é que
é a garantia do jovem estar na escola sem precisar pagar uma tarifa alta como essa, que é a maior do país e no bolso da juventude. Aqui no ABC já é um absurdo. Tem muito jovem que eu conheço do movimento que deixou de ir para a escola porque não tem condição de pagar a passagem. Então procura aquelas escolas. Podem ter nosso compromisso, é transparência. Nós vamos ter transparência. Nós não temos nenhum compromisso, não tivemos nenhum compromisso com empresários de ônibus na nossa campanha. Todo mundo aqui que estão com ameaça de reintegração de despejo, né? Tem reunião dia 15, tem reunião dia 20, né? Então nós temos que novo para resolver. Tudo bem, esse é o nosso problema, nós somos governo, né? Mas assim, essa é uma prioridade para nós, né? Que também é o trabalhador que está lá morando debaixo da lona, que está correndo o risco que se a polícia ir lá e ter uma ação violenta, que nós não vamos permitir, vamos lutar para que isso não ocorra. Então assim, eu acho que nesse momento o que nós podemos fazer é isso, é dar transparência, que é o que vocês estão querendo, e daí nós não temos problema nenhum de dar transparência e fazer o debate, né? E o segundo momento é chamar o movimento de novo para a gente apresentar e discutir dialogando, né? Na linha da gratuidade, pensar o sistema como um todo, né? Hoje nós não temos correlação de força, nós vamos aqui mentir isso aí. Né? Ó, fica tranquilo, que nós vamos pensar nisso hoje, é muito complicado a gente assumir essa posição. Tiago, tem uma dúvida aqui, você fala sobre correlação de forças e qual seria a consequência disso? Qual seria a consequência, provavelmente dita? Na verdade, se depender... Boicote por parte do boicote. Mas aí seria o quê? Uma prestação? Nós estamos em minoria, né? Nós estamos em minoria na Câmara. Né? Porque assim, em Boa parte desses vereadores que foram eleitos tem financiamento desse segmento, né? Desse setor. Nós não tivemos. Eu não sei se você brincava, você sempre colocava, aqui todos os, com exceção de mim, o único candidato que não foi financiado pelo setor de transporte sou eu. Eu ficava assim, mas eu tenho que mandar o financiamento, porque nós não recebemos nada. Nós temos questão, corretamente, a fatura é alta. A fatura é alta desse setor. Nós não tivemos. Todos os sentidos. Mas a sensação não tem nenhum compromisso. Foi? Mas a sensação pública que dá é essa, que de fato eles investiram e agora está tendo um pagamento. Não, mas quando você não diferencia, quando você não diferencia, você também cai na vala comum. E dizer o seguinte, olha, eles estão com o rabo preso, eles estão simplesmente fazendo um acerto de campanha aqui. Agora vem a fatura, né? Agora a fatura é essa. E eu vou falar. Vocês têm que sair da vala comum. Eu sempre perguntava para o Grana. Grana falou, nós queremos implantar bilhete único, nós queremos moralizar o transporte, por isso nós não queremos... Não, mas isso é a vala comum, porque sabe quem fala isso? É o PSDB que fala isso, o pessoal, todos os prefeitos que estavam no consórcio, exibem esse discurso. Eu acho que Santo André, a revogação em Santo André seria emblemática. Tabuão, o pessoal, você pergunta lá no norte, o pessoal conhece Tabuão como uma cidade que houve a revogação. Sim. Você imagina o quão emblemático seria essa redução? Até quando? Peraí, até quando? Essa revogação. É o que ele falou, emergência. Quando você está numa situação de emergência, você faz o tratamento sintomático. Então, Aí, veja, nós também não somos os donos da verdade. Eu gostaria muito que revoga a passagem, e aí eles têm que dar uma justificativa plausível do aumento. Aí a discussão passa a ser por eles. O companheiro até falou, você mencionou sobre um aumento daqui a 2 anos. Né? O companheiro Rafael falou uma coisa verdade. Como que eles podem estipular um aumento a 2 anos se eles não sabem as condições que haverão daqui a 2 anos? O problema é o seguinte, permita-me, se a gente faz a redução, óbvio que os empresários vão reagir, retirando o ônibus da linha, fazendo boicote, que vai criar um... passo seguinte é a gente ter que estatizar as empresas. Não tem muito segredo. Você vai enfrentar uma coisa. Essa consequência vai gerar uma ação por conta do contrato. Não foi o que nós fizemos. Foi o Grana que fez, foi o Thiago, estamos chegando. Isso vai gerar indenizações, isso vai ter problema. Nós temos que estar preparados para isso. Então, quando eu falo de correlação de força, nós não estamos jogando sozinhos. Nós temos que ser consequentes. Se a gente reduzir porque uma coisa é fazer uma redução agora, acalma o movimento, em maio reajuste de novo, né? E daí fala, não teve jeito, São Paulo aumentou, tal.
é uma coisa paliativa. Tem que ser um negócio para valer. Nós queremos discutir o sistema como um todo. E esse compromisso vocês terão. A gente quer pensar o sistema, discutir planilha, discutir que transporte coletivo nós queremos, como vamos bancar a gratuidade. Se alguém paga a gratuidade, então é dos empresários, como é que nós vamos fazer isso? Nós temos que discutir isso. Né? E daí discutir abertamente. O movimento está correto, de cobrar, de pressionar, é legítimo. Nós não vamos desqualificar nunca o movimento. Agora, nós temos que estar preparados para o passo seguinte. Na hora que você reduz a tarifa, os caras vão começar a fazer um boicote. Um boicote no sistema. E daí nós não temos outra alternativa. Ou você pede arrego, ou você vai para cima. E para ir para cima, você tem que ter preparação, tem que ter correlação de força. Né? Nós já fizemos isso lá no passado, quando desapropriamos a Alpina. Pô, pagou uma puta indenização. O terminal da Vila Luzida era da São José. Foi desapropriado. Né? Então, assim, é conseguindo muito menos do que isso. Não, sim, mas a consequência, a pauta é a estatização do transporte, né? A pauta é essa. Agora, eu fico imaginando assim, nessa questão de correlação de força. Vocês realmente, a força deles é muito grande. Agora você imagina, você tem grupos, nós estamos falando aqui, ó, você tem um grupo de apoio de mais de 15 entidades representativas, nós aqui conseguimos 500 pessoas, você quer fazer um movimento, nós conseguimos 500 pessoas para segunda-feira, né? Você tem um grupo do MTST, pelo que vocês estão falando, né? Então, é um grupo... Estamos dialogando com eles como na moradia, que é a pauta deles. Não, então, você vê assim que essa correlação de força, ela pode ser discutida assim. Eu imagino que isso vai acontecer realmente, que vocês terão uma série de bloqueios no legislativo, só que vocês também teriam um apoio popular. E digo o seguinte, que esse grupo aqui é um apoio popular qualificado. Qualificado e muito crítico, e muito morado. Então, assim, ele dá um peso a... Só uma coisa antes, Thiago. Com relação a você, que vocês estão avaliando, é o seguinte, está saindo no jornal esse negócio para desgastar o grana, e ao mesmo tempo vocês avaliando que a direita acha que não tem força desse movimento para frente. Então, por isso que eles estão apostando na direita. Um amigo falou assim para mim, um companheiro que não vem ao caso, que não falou falou, vocês vão ser atropelados pelas massas. Eu falei assim, era tudo que eu queria na minha vida, que as massas atropeladas, se fizesse a revolução, acabou. Não tem problema nenhum com isso. Se o movimento ganhar força, e isso tem uma outra repercussão, não estou aqui provocando o movimento, porque acho que o movimento está forte, boa, você acompanha, é rede social, você entra aí, você tem grupo aqui falando de tarifa, de tudo é natureza. Você tem acompanhado. O que eu estou dizendo é o seguinte, hoje nós não estamos conseguindo nem resolver problemas menores. Mexer com esse setor, e aí pode falar assim, é um excesso de cautela, é um excesso de cautela. Hoje, para nós vamos criar uma crise para nós, né? Mas pô, o povo está sendo canalizado. A crise está criada. Você entendeu? Eu sei algo mais. Governar gerir conflitos. Sim. Certo? Agora, de que lado que esse conflito pode ser defensado? Sim. Eu imagino, um pouco de experiência que eu tenho, que é melhor estar do lado daquele setor empobrecido, certo? As pessoas que de fato não estão criando problema. Eles não conseguem, isso está tirando da boca, da comida, da alimentação deles. Pode estar sentado no final do mês e isso tem um impacto. Olha, se vocês não se sensibilizarem com isso, nós estamos fazendo o quê? O jogo dos empresários pela voracidade deles em querer acumular. Não tira a sua razão, você está correto. O que seria correto? Vocês estão propondo uma agenda de diálogo. Mas como que eu posso, como que o movimento vai entrar numa agenda de diálogo se não há finalização? Nós estamos recebendo vocês hoje, estamos pegando aqui a pauta do movimento. Evidente que ele já sabia. Bacana, mas a assim, principal, pelo menos. Mas assim, já entregaram para mim. Por exemplo, por que vocês não falam assim, nós vamos fazer um estudo sobre a tarifa da passagem. E vamos marcar uma reunião daqui um mês para discutir se de fato tinha essa necessidade de o governo da Islândia... Vamos fazer o conselho, vamos fazer o conselho municipal. Tudo bem, isso aí corre naturalmente. Não é só, vai ter... Isso aí corre naturalmente. Olha, você está finalizando... Não é só uma reunião. Estão discutindo, estão vendo... Aí você também vai se inclusive para calibrar também que os empresários vão começar a pensar sobre isso. Aí se estabelece um processo dialético e aí essa correlação de força na vida, se você pega alguns países
do Oriente Médio, do norte da África ali, há 5 anos atrás, era um povo extremamente que você... Então nós podíamos Ué, de repente o povo lá vai pra rua. Não, todas eles vão repetir mecanicamente a mesma coisa. Eu estou dizendo, é fundamental acreditar na força do movimento organizado, da população. É verdade. E é uma opção. Talvez a gente até... Eu também não quero provocar vocês, mas eu Mesmo prezando isso, mas eu estou estou falando para não, você, para você. não mantém. Eu também não quero provocar vocês, mas É uma opção. No final das contas, chega a ser uma opção. Chega Os empresários... Tá, em um mês de governo, a tarifa já foi, aí uma coisa é impedir o aumento, depois você, né, impedir o aumento, depois você revogar. Em um mês de governo. Seria ótimo, era tudo que eu gostaria de fazer. Agora, se a gente não tem força para quebrar o contrato da concessão, né, nós não compramos essa briga em um mês e meio de governo. Mas É uma- por que só pra... O que é uma briga boa? Que eu acho que dá para a gente comprar. A gente dá para comprar a briga do bilhete único. Isso vai ter rápido, porque os empresários estão querendo, eles estão querendo pronto empurrar com a barriga. O movimento ajuda muito. É um sinal. Estamos juntos, bilhete único. Completar. Nós impomos aí uma derrota aos empresários, porque eles não querem. Segundo, nós vamos abrir o conselho permanente, não é aquele que só vai analisar de períodos de aumento de tarifa, mas tudo, sistema, melhoria de qualidade. Vamos pautar a questão da gratuidade, né? Segmento, já tem o setor que já tem gratuidade. Vamos ver como é que distribui, quem paga a conta, se a prefeitura com subsídio, né? Eu acho, inclusive, que os municípios deveriam receber uma parte da CID, que é o imposto sobre o combustível, né, para subsidiar o transporte coletivo. Eu acho. O Fundo Municipal de Transporte. Eu acho. Porque é o seguinte, olha, você quer de carro, tudo bem, mas o carro tem que subsidiar quem anda de transporte coletivo. Entendeu? É 1%, é 0,5%, não sei, não tem ideia. É uma conversa ainda que nós estamos iniciando. São Paulo tem subsídio. De alto, 45 centavos. São Paulo subsidia. E o Haddad nos disse, né? Tem subsídio. Tem subsídio. Santo André não tem subsídio. Esse é o problema. Então, Os caras estão querendo agora, por bilhete único, que a gente pague 2 milhões, e nós não queremos pagar. pague 2 milhões. Só com bilhete único, mas a prefeitura paga 2 milhões. Nós não queremos pagar, nós queremos implantar. Você entendeu? Essa é uma coisa muito estranha nesse diálogo é que ele... Nós queremos que mantenha, não vai lei, não bancar essa coisa. Não converter os empresários ainda. Não, é porque eles não apresentam nada. Então, assim, eles falam assim, 2 milhões. Pois é, mas... Mas não, 3,30. Não, 2 milhões. Formalmente tem uma planilha, mas assim, tem uma caixa preta ainda. Nós queremos abrir isso. Por isso, Na planilha tem renovação de frota. O ônibus, em tese, a cada 5 anos tem um valor na tarifa que está embutido para ter a renovação de frota, para não sei o quê. Só que quem acompanha isso? Eu nunca vi isso. né, tem o Nós controle. queremos que isso seja um processo transparente. Esse é o Né? problema, Não é gente. Aumentou, mas com base em uma coisa que vocês pretendem fazer futuramente. Talvez, não é uma coisa que existe já. Então acho que não devia ser primeiro isso acontecer para depois vocês justificarem um aumento com isso. Não, eles dizem que a questão do bilhete não tem nada a ver com esse aumento. E nós, Nada a ver. nós que ajustamos, nós estamos discutindo aqui se nós vamos revogar. A reivindicação é essa. Né? A central é essa. Tiago, Então, se há uma disposição da prefeitura em enfrentar com os empresários para garantir o bilhete único, até agora vocês não colocaram uma posição, então uma posição oficial da prefeitura. É contra ou a favor desse aumento? O que vai fazer para revogar esse movimento? Não é isso que vocês estão se expondo com o movimento. Vocês estão se expondo com o movimento a discutir outra pauta, que não é a pauta que o movimento está Não, mas a gente não está aqui querendo entrar na luta do bilhete único. A gente é a favor da integração e se tiver essa briga, vamos brigar para que tenha. Agora, a nossa briga é a revogação. A gente quer saber qual é o ponto, qual é a medida que a prefeitura pode se dispor a se posicionar a favor disso, a revogar ou não revogar.
Porque até agora vocês colocaram os problemas. Ah, se a gente revogar, a gente vai se enfrentar com o setor, a gente não vai conseguir fazer isso, vamos ter isso. Mas há uma disposição, a prefeitura é contra favorecer aumento, a prefeitura vai estudar a possibilidade de colocar esse aumento, vai procurar as planilhas, vai ver, não estão A resposta é clara, nós não vamos. Nossa estratégia é outra. Com 2 ou 3 dias de governo, o governo falou para o ministério, o que nós vamos falar sobre tarifa? Porque, pô, ninguém foi consultado, nem na transição, nós somos essa história, não fomos consultados. Nem perguntaram para a gente. Daí eu ainda falei para ele assim, prefeito, vai com calma nesse debate, porque se a gente não tiver a consequência, não adianta fazer um discurso, pode parecer demagógico. Ó, a tarifa é alta, mas eu não reduzo. Né? Então, ou você tem consequência. Então, aqui nós estamos falando, abrindo o coração, falando a verdade. Estamos usando aqui de demagogia, nós estamos falando os nossos problemas. Né? Eles poderiam fazer um discurso, né? Ó, a tarifa é altíssima, tal. Ah, mas já que deu, também não vou fazer, tal. Não, nós estamos falando uma coisa que hoje nós avaliamos, não temos correlação de força para a gente fazer essa redução, porque nós temos que ter consequência. Agora, ninguém aqui discorda que a tarifa é alta. Agora, esse não é um setor qualquer, nós temos que saber como fazer a negociação e enfrentamento, porque senão nós vamos ter uma crise na cidade. Agora, o movimento é legítimo. O nosso podemos, daqui a alguns dias, voltarmos a conversar. Né? Eu me proponho a recebê-lo. Você não precisa estar, mas eu posso. E vamos ver o desdobramento. E a gente vê. Eu estou aqui, anotei a pauta, anotei algumas ponderações e vou tentar também trabalhar aqui internamente. Nós temos o setor de transporte, vamos pensar, falar, vou relatar a conversa que nós estamos tendo aqui. Né? Para ter uma proposta inicial não seria chame as empresas e explique o porquê desse aumento, senão ele vai ser revogado. Só uma coisa que eu acho que vai ser uma dúvida que eu tenho assim, em particular é, se puder responder, vocês usam o transporte público? Vocês atualmente usam ônibus? Eu uso pouco. Meu menino usa muito, reclama do preço e da qualidade. Eu até dezembro do ano passado eu usava, agora dizem que eu não. Então, não uso ônibus. Se você recebesse hoje o salário habitual de um trabalhador, que chega no máximo a um salário mínimo e meio, aproximadamente R$1.000, estamos falando de 80% da população brasileira, que tira desses R$1.000. E hoje nós não estejamos usando. Então, Nós fizemos está deixando ser aplicado mesmo para combater. Nós fizemos um debate recentemente agora sobre corredores de ônibus. Eu sei que a pauta pode parecer confusa, mas assim, o trânsito não vai melhorar. Está claro isso? Cada vez vai ter mais carro. O poder aquisitivo da população pública é caro e ineficiente. Claro, o que nós temos que fazer? Qual é a decisão dos técnicos aqui? Nós temos que escolher alguém para tirar do trânsito. E é quem anda de ônibus. Então, por isso nós vamos fazer corredor de ônibus. Então nós vamos implementar uma política de ter corredores de ônibus para melhorar a qualidade. E daí você pode fazer um debate sobre tarifa, mais pessoas vão entrar no sistema. Né? Então esse é um debate que nós está colocado como prioridade para a gente. Você pega aqui a Zé Amazonas, tem 4 pistas, né? 4 pistas. Você segrega uma ali para o ônibus. Ah, vai ter ITS 25% mais de trânsito. O problema é de quem está andando de carro. Eu quero o corredor do ônibus para andar. Então nós temos que escolher alguém para tirar do trânsito. Hoje quem sofre mais é quem está dentro do ônibus. Agora, o Marcelo falou, daí você vai discutir. Curitiba tem um sistema de corredores bem implantado. Talvez esse seja o melhor motivo para ela conseguir ter uma redução do sistema. Né? Não é propriamente enfrentamento. A pauta do movimento é uma pauta de enfrentamento, é uma pauta socialista, né? Que vai enfrentamento. O Curitiba não fez nenhum movimento socialista, não é isso. É um movimento, eu diria, um melhorismo, né? Que a gente pode também fazer aqui. Né? Se ter uma tarifa menor, uma racionalidade, com corredores, um sistema mais barato. Né? O que vocês estão propondo, na verdade, é uma pauta. Ó. Reduz, estatiza, facilita, até a tarifa gratuita. Né? Quer dizer, é um processo, na minha opinião, bem avançado. Nós não temos correlação de força para isso. Agora, isso não significa que vocês vão sair daqui, até porque eu sei que a luta de vocês não vai parar, e nós vamos fechar isso aqui e esquecer. Nós vamos trabalhar isso aqui vai ser registrado, e nós vamos processar, e no outro momento nós podemos voltar a conversar. Pode ter certeza disso. Mas, por exemplo, ó, vocês falaram, por exemplo, que a estratégia da prefeitura, por exemplo, que a prefeitura quer implantar a integração e tal.
e que aí não temos correlação de força para enfrentar a tarifa. Mas falando assim, na visão de Revogar. vocês, na visão de vocês, da estratégia, da taxa da prefeitura, vocês já desistiram de diminuir a tarifa, é isso? A tarifa, na visão da prefeitura, Hoje tem. nós não estamos vendo. Mas tá bom, tirando não. hoje, vocês têm um plano para reduzir a tarifa? Hoje, Eu quero dizer, por exemplo, qual a estratégia de vocês no para médio reduzir a tarifa? prazo, nós imaginamos sim, o que nós estamos pretendendo fazer. Hoje, nós não conseguimos. O médio prazo seria quando? O médio prazo seria o quê? Não, Um, nós 2 estamos anos, falando 3? de prazo. Tá. Nós temos ainda, isso é um processo de estudo aqui, que nós estamos, daí eu não sou da área, nós temos muita coisa. Tem gente hoje propondo, tem que, para proibir parar, estacionar carro nas principais avenidas da cidade. Tem um técnico que está propondo, ó, você pega Carijó, Queiroz Filho, Garcotinho, não pode mais parar carro, para facilitar a circulação de ônibus. Né? Ou você faz bolsão de estacionamento, daí você vai privilegiar o carro, então proíbe de parar carro. Então procuro tabelar estacionamento de veículo é caro, para você tentar incidir nisso. Tem várias coisas que nós estamos ainda no processo de formulação. Né? Nós estamos hoje aqui, né? Nós não estamos preparados para dar todas as respostas que vocês querem. Entendeu? Porque nós precisamos ainda fazer a nossa lição de casa. Nós temos um programa de governo que nós queremos implementar em 4 anos, né? Mas no médio prazo nós imaginamos que vamos ter uma redução de tarifa e vamos ter condições de fazer uma negociação diferente. Uma planilha, uma discussão mais séria, né? Eu acho que é isso que nós estamos apostando. Agora, a pauta do movimento é uma pauta de luta, né? Então, nós estamos aqui dando a nossa resposta, sendo muito sincero com vocês. Mas é uma luta, Thiago, não é uma luta tão radical. As questões da gratuidade, estatização, até podem ser no futuro. Agora, a luta, ela se fundamenta no seguinte ponto. Saiu de 2,90 para 3,30 sem justificativa. Acima da inflação. Há mais de 14 anos, cada aumento acima da inflação. Segundo o INPC, está 30% a mais do que a inflação. Eles deveriam falar assim, pera, nós vamos revogar isso daqui e vocês têm que apresentar uma planilha que justifique minimamente isso em debate popular. Eu não sei, O inclusive princípio o da debate revogação- deles é burro, porque o empresário reclama que está perdendo o passageiro. Com essa tarifa ele perde. Se ela fosse mais barata, tinha mais passageiro no sistema. O princípio talvez. da revogação é justamente esse, para tudo, e aí começa essa discussão. Agora, o que vocês estão propondo é o contrário. Mantém-se, ou seja, eles fazem uma atividade ao bem prazer deles, eles colocam, estipulam o valor que quiser, e nós vamos discutindo. Mas nós estamos sinceros, nós estamos falando a nossa posição hoje. Não, Talvez entendeu, daqui a um pô. tempo a gente possa até repensar. Hoje, que nós podemos falar isso. Entendeu? Eu sinto que não dá para atender a pauta do movimento. Eu acho que até vocês tinham um pouco, vocês entendem a nossa dificuldade. Agora, nós queremos continuar o diálogo com o movimento. Eu sei que é difícil, falta um gesto. Bom, paciência, o movimento tem autonomia, né? Mas a vida é dura, nós estamos aqui com os nossos problemas. O governo de moradia que nós recebemos ficou feliz com o encaminhamento que nós estamos dando. Nós vamos comprar um palco com o empresário, vamos dar um jeito de viabilizar, entendeu? Ele tem dívida lá de impostos, nós vamos usar isso para fazer pressão sobre ele, né? Não vamos deixar a desocupação, já falamos com a justiça, só que é outra postura. Né? O outro governo não dá na mão, se foda, desculpa, que se dane a população e a polícia coleta despejou. Né? No Jardim Santo André, o Estado quer despejar mais 1.800 famílias, apresentou para nós. Você acha certo chegar e despejar os caras? Claro que não. Não é, então vocês tomaram a posição certa. Você acha certo como Mas é aí a nós briga temos do instrumento, trabalhador? Breno, aí nós temos instrumento para fazer. Mas Nós temos, aí que tá, nós temos dinheiro para desafiar. Puxa aqui para dizer, olha, vamos refazer a história de Santo André, como fez o Celso naquele período. Bem, essa questão de moradia, nós temos os mecanismos. Porque nós temos financiamento barato, subsídio do governo federal. Então eu tenho os instrumentos. Já tem uma lei que a terra ele só pode usar para moradia popular, a lei que não pode vender por outra coisa. É diferente dessa situação com o transporte. Agora, a revogação é uma canetada. É uma canetada. Essa é a parte fácil. Essa é a parte fácil. Aí, a Renato. ira dos trabalhadores, a ira dos empresários tem que ser Renato, evitada. não, tudo bem. Ó, acabar com a concessão da Rede Globo é uma canetada, tá? Eu sou Também, aqui, mas ó, aqui eu sei, posso, mas pô, por que ninguém faz Mas isso? essa técnica Eu que você está posso. falando também está submetida a uma política. Não é Não. uma política que vocês definiram, falar agora nós vamos garantir as famílias. lá. Sabe o que é? Também Sei, faz mas parte é que da a canetada, a técnica, ela está tem subjugada. consequência jurídica aqui no caso dos transportes, que vai ser a prefeitura ter que pagar a indenização para quem? Para esse setor privilegiado. Nós não vamos ganhar isso, nós Não ganhamos isso aí. Nós não ganhamos, gente. Vamos fazer a política
Vamos fazer a política, assim. Nós estamos acumular força. Para a gente pegar a galinha, não pode chamar assim, show galinha. Tem que ir lá e pegar. Mas existe uma cláusula falando que é revogado e caso vocês se revoguem tem que pagar uma taxa? O contrato é errado. Posso arrumar o contrato para você. Pode ficar dentro, contrato, eu arrumo o contrato. É leonino. Não, você pode ir no raciocínio, admite de que de fato a passagem é cara. Bom, em base aqui, eu vou admitir isso. Legalmente. Aí não, aí é... Não, eu estou falando não, do legalmente. prefeito, secretário do governo, em base que isso tudo você tem em mãos aqui para poder provar para a gente. Não, daí de é fato, sensibilidade. Não, sensibilidade. então vamos avançar. Tem dificuldade para entender isso. E para estar em sintonia com o que acontece na situação. Mas você falou... O que seria razoável? Qual percentual? Eu acho, vou dizer, o transporte, além de ter toda essa questão comprovadamente custo, né? E não ficar o chutômetro, não, para isso, falta isso, tem que ter embasamento técnico. Seria razoável. Entendeu? Não é você chegar Agora, por outro lado, não tem como o transporte público tem que ser subsidiado, que é passe livre para estudantes, empregados, de algum lugar vai ter que sair. Entendeu? De algum lugar tem que sair. Então temos que ver como Campinas tinha o estado de domingo para Eu tenho uma sugestão para onde tem que sair isso. Dá mais de lucro dos empresários. Pois é, tudo não Mas isso, vamos tem que chegar lá. Isso é o melhor do mundo. O que nós estamos propondo para vocês? Sabe O que nós estamos propondo para vocês? Ao invés de sair daqui, ao invés de sair, nós saímos daqui com a afirmativa de que é irrevogável. Isso cria mais indisposição, inclusive com o movimento, não é isso. O que nós é estabelecer uma política de avançar para poder pleitear outras bandeiras. Eu acho que seria razoável se vocês, então, falassem, olha, nós atendemos o movimento, nós vamos chamar agora os empresários para discutir isso. Uma vez que foi você que escolheu, você inclusive tem que saber se o seu adversário armou a culpa para você, certamente armou, e aí você tem que explorar a contradição, inclusive política desses elementos. Nós vamos chamar os empresários para que eles possam apresentar para nós a justificativa desse aumento e depois, daqui um mês, se você a gente volta com o movimento para ver se é possível avançar alguma coisa ou não. Seria razoável isso. Seria razoável. Você não assumiria nenhum problema conosco de dizer, olha, de fato, porque é o seguinte, vocês estão apresentando uma sensibilidade que também não tem uma justificativa teórica embasada. Entende? Vocês estão ouvindo o movimento agora. Outra parte também. Se é negociação, pressupõe ouvir os lados. Vocês estão ouvindo um lado, estão dizendo o seguinte, olha, é injustificável, é impossível. Bom, você ouviu isso. Agora, o que você poderia fazer? Olha, nós ouvimos o movimento, eles têm as razões deles, nós vamos chamar os empresários para que nós possamos ouvi-los também, e de fato, essa justificativa, tem uma justificativa para isso. No terceiro momento, ele retorno do movimento. Movimento, aí sim, em base a esse elemento, dá certo? Eu acho que poderíamos avançar. Eu acho que nós vamos criar uma expectativa que nós não vamos conseguir dar desdobramento. Mas se vem com expectativa, Não vou criar essa expectativa, entendeu? Que você cria, nesse sentido, a expectativa. Nós não temos ilusão. Nós não temos ilusão que vocês... Eu quero fazer uma agenda que ela visa, ou tem como perspectiva, o objetivo que é baratear o preço da passagem, e nós temos um outro caminho. Eu tenho um programa de governo. Meu programa de governo, ele não colocou, ainda talvez incluiu a bandeira do movimento, não lembro exatamente. Mas nosso programa de governo, eu tenho que ser fiel ao programa de governo. Eu tenho um programa de governo a ser implementado, de inclusão social na cidade, essa questão de moradia. Nós temos essa questão do compromisso com o bilhete único. Então, tem um programa. Eu não prometo. Eu não tenho nosso programa de governo. Tem que primeiro seguir o programa de governo. Porque eu proponho uma estratégia
Na verdade é um pouco diferente. O grande. Se eu digo assim, não vou Mas falar ele com não os pode ficar empresários, durante 4 anos. se nós vamos falar com os empresários, sobrar isso, ó, você falar... O plano de governo ele faz parte de um planejamento para 4 anos. Então a conjuntura vai mudar, nós temos que se adaptar. O plano de governo não pode ser um negócio rígido. não, claro. E a conjuntura mudou, nós estamos em Perfeito, claro, movimento. perfeito. Se o, Você tem razão. Precisa se movimentar na conjuntura. Você manteria um diálogo com o movimento. Eu sei, nós não temos Um diálogo com o movimento de forma objetiva. se o plano de governo preconiza a inclusão social, então nada, assim, para além do transporte. O transporte público, então, é essencial, entendeu? Ser mais barato. Como é que a pessoa vai Ela se não está aqui, se eu nem deslocar? Desculpa, eu recebi um e-mail de uma adolescente, Larissa, não sei o quê, que ela entrou numa faculdade pelo ProUni e ela manda que ela não tem condições de pegar ônibus, apesar de estar no ProUni 100%, que ela não tem dinheiro para se locomover, ela quer saber o que a prefeitura pode. Eu não sei o que falar para ela. Entendeu? Nós temos um problema real. E ela não deve estar mentindo. Né? É real. Elas estão lá de onde para onde? Então, ela está lá, é Santo André para a faculdade. Né? Internamente. Então, internamente. Falou, olha, eu moro não sei aonde, relatou, tal, consegui o ProUni, só que eu não tenho condições para a faculdade porque eu não tenho dinheiro para ônibus. Isso eu recebi antes de ontem. Né? Eu não sei aqui na prefeitura nem para onde eu mando. Nem para onde eu mando. Está lá comigo, ainda vou ver o que a gente vai fazer, porque você não tem um programa instituído para isso, é real. Se tem o passe dos estudantes, está resolvido. Carteirinha, tal, não sei o quê. Daí você vai, se é para todo mundo, você tem critério social. Pois é, então assim, nós temos que saber como enfrentar os problemas. Então você tem razão, o transporte é inclusão social. Quando você fala aumento do salário mínimo, é inclusão social. Tudo é inclusão social. Habitação, você tira o cara lá que está morando precariamente para um lugar melhor, é inclusão social. Então o que eu estou dizendo? Nós não estamos querendo gerar uma falsa expectativa, nós estamos recebendo movimento. Falta expectativa ou não, o importante é ter esse compromisso com a população. Talvez acho que você não entendeu. É boa para nós, nós vamos entender melhor. Não estou aqui fazendo um joguinho de achar que vocês vão com isso, ou a gente. Nós estamos querendo o seguinte, nós estamos querendo saber de uma base legal para justificar esse aumento. Exato. E que vocês, O Rena fez não apresentaram. pedido que nós vamos responder aqui na praça de atendimento, eu recebi, que ele pede informações sobre o sistema, acho que faz uns 15 dias que você... 30 e poucos dias já expirou o primeiro prazo, prorrogado por mais 20 e pouco. Expirou 20 e pouco. Mas nós vamos responder, fica tranquilo. Então assim, Tiago, o que informações objetivas, né? o que parece, que eu acho que o Aldo apresentou uma proposta, que na verdade nem é que é um compromisso da prefeitura com revogar, ou nada do tipo. Não é, a prefeitura não está falando, nós vamos revogar. Exatamente. A prefeitura falando que quer entender o aumento. Exato. E nem isso, parece que há uma disposição de vocês. Por quê? Porque vocês não querem mexer nessa ferida. Vocês querem falar assim, Você tem vocês razão. querem avançar. Deixa o aumento, não vamos revogar e vamos discutir outra coisa. Não, nós estamos discutindo nesse momento a gratuidade e a implantação do bilhete único. Isso tudo já bem. é um momento de Mas tensão é grande. revogação, mas o que vocês vão A fazer com revogação coloca mais um elemento que nós não estamos preparados para Isso, mas aí vocês não querem discutir com os empresários para ver, não é discutir que vocês vão revogar, é discutir com eles e falar assim, ó empresário, vamos ver se vocês aumentaram na gestão passada. Meu, que discussão, né? Chama um debate. A Exatamente. empresa com seus técnicos e nós estaremos lá. E aí nós vamos colocar todas as contradições de transporte deles, e aí eu quero ver eles justificar o aumento de 2010. Isso, inclusive, embasa a decisão de vocês. Nós queremos criar isso, mas é no conselho. Mas no momento não tem o conselho, demoraria muito até criar o conselho, e é um negócio Por isso urgente. eu não gosto de criar expectativa. Nós estamos chegando Nós temos uma relação Nós forte para isso. não podemos assumir esse compromisso. Vou criar uma expectativa que não... Tá, tem uns tópicos aqui que eu gostaria de esclarecimento. Assim, primeiro, essa parte que foi muito tratada aqui, a correlação de forças, né? Eu gostaria que ficasse mais claro, assim, quando que seria essa correlação de forças? Quando que ocorreria, né, essa situação aí? E o outro é, a prefeitura, ela não pensa em fazer, e fomentar essa correlação de forças, e usar do trabalhador para fazer esse embate com os empresários, ela não pensa em fomentar isso? Claro que sim. E a outra parte também é saber a justificativa dos empresários. Saber a justificativa dos empresários não é uma questão de transparência, né? Não é uma questão de
de se disposições, é questão de transparência, isso. Não é de expectativa, é de saber a transparência mesmo. Exatamente. Da prefeitura dar o posicionamento para os cidadãos, né? Então, tem um setor que cuida de transporte aqui na cidade e, obviamente, deve ter melhores respostas que a gente. Nós estamos falando aqui que tem acesso à planilha e tal. E nós estamos se apropriando disso. Né? Se eu falar hoje, se eu vi a planilha, eu não vi a planilha. Eu não conheço a planilha. Né? Então, nós queremos agora, isso sim, é a tarefa nossa de governo. Até para poder ter as negociações agora da implantação do bilhete único, das gratuidades, nós vamos conhecer a fundo essa história do contrato, da planilha, para poder. Com relação de força, quando eu falo, é o seguinte, nós estamos no início do governo, com vários problemas, e nós, eu estou entendendo, que se a gente fizer a redução da tarifa e não estiver preparado para estatizar o sistema, nós vamos criar mais um problema para nós hoje. A menos que a gente vai dar o aumento e mais de novo. Você está levando em consideração que isso vai acarretar a estatização do sistema, Não. mas não tem outra possibilidade? Não, assim, eu posso, não podemos chegar assim e falar assim, olha, eu estou sendo pressionado, tem 10 mil estudantes na rua, eu vou reduzir, daqui 3 meses, na hora que São Paulo aumentar, eu vou dar um aumento de novo. Nós não vamos fazer isso, né? Nós não vamos fazer isso agora. Porque isso significa que nós não estamos negociando, combinando o jogo com o empresário. Nós temos que estar preparados para o pior. Você vai com uma guerra dessa, você não pode só pensar que você está jogando sozinho, só você vai fazer gol, você também vai tomar. Né? Então, você tem que estar preparado para todo o sistema. Hoje, nós não estamos preparados para isso. Né? Agora, deixa eu só falar, eu estou recebendo aqui, está tendo sessão, eu vou precisar sair agora. Daí já precisa fazer o fechamento. E acho, óbvio, que a gente poderia voltar sim a conversar. O movimento vai digerir o que eu apresentei, uma proposta, digamos assim, de uma dinâmica de diálogo, entendeu? Não tem nenhuma tentativa de divulgação ao prefeito, nós queremos só apenas, porque de repente o cara chegou ao planeta e fala assim, nós somos os coitados, miseráveis, entendeu? Famintos, famélicos, portanto esse aumento ainda é pouco. A neutralidade, aí que nós vamos dizer que equivale, no final das contas, a apoiar o que está mais forte. Nós precisamos colocar em xeque alguma coisa, colocar alguma contradição no meio dos empresários. Então você pediu a planilha de custos, você fazer uma intervenção, olha, e esse aumento foi muito abusivo, nós queremos saber a planilha de custos, isso coloca um adversário estratégico, que também é de vocês, para depois eles aumentarem uma coisa ainda maior. Então, se vocês não se preocuparem com o futuro, que é agora que tem que se preocupar, na correlação de força futura vai ser pior. Agora, vamos dar uma coisa de encaminhamento. Vamos chamar o empresário para uma reunião. Não, fazer essa... Porque vocês, afinal, apresentaram isso, o programa apresentou uma pauta extensa, uma agenda extensa de realizações. Está dentro do plano de governo, vocês, prefeitos, ganharam, vocês teriam mais que implementar o plano de governo. Entendeu? Claro que isso não é linear, sim, claro, está mudando. O que nós estamos propondo, nós temos uma pauta, nós temos um conjunto de pautas e indicações, e tem uma pauta central que é a mais, digamos assim, a mais emblemática, a mais dolorosa no momento, que foi o aumento da passagem. Vocês, mesmo em off, do ponto de vista da imprensa mais aqui perante a gente, vocês dizem que, de fato, vocês têm razão, porque pela possibilidade é alto, é elevado o preço da passagem. Mas aí não tem uma explicitação do ponto de vista dos empresários, uma justificativa técnica, que aí pode ter sido uma jogada, eu acho que foi uma jogada política do governo anterior, sobre até mesmo, talvez, esse compromisso, posso falar com vocês, mas para deixar vocês nessa crise do aumento da passagem, olha, seria razoável chamar os empresários, ou parte dos empresários que achar melhor, ou depois me dar um retorno do movimento. Estamos pedindo isso, estamos pedindo que eles vão dizer, olha, daqui a um mês, fala, não, de fato é isso. Uma dificuldade seria fomentar a correlação de força. Seria você dar continuidade. Não tenho dúvida, viu? Assim, que o que vai fazer vocês mudar a sua opinião de vocês é o movimento. A gente tem claro isso. A gente tem claro isso. Porque esse movimento, ao ficar forte, ele vai fazer com que a demanda se apresente. Mas para poder fazer isso, ele não pode já anular o movimento da primeira reunião. Não, tudo bem.
Só para a gente tentar ter um encaminhamento. O que nós podemos fazer é, primeiro, assim, nós não estamos fazendo essa reunião, uma reunião secreta, nós recebemos. Não, foi público, foi registrado, legal, não fizemos nenhuma, não. Ó, e vamos falar que nós recebemos, ouvimos as demandas do movimento e vamos tentar entender melhor as propostas e voltamos a nos conversar. Entender melhor as propostas é entender melhor hoje o que ela chegou com esse custo. Né? Eu não quero aqui criar o seguinte, ó, nós vamos chamar os empresários, tal, porque assim, nós precisamos nesse momento, não é que nós estamos com medo nem receio, mas nós temos uma cautela aí, um excesso de cautela que é o momento que nós estamos vivendo em relação à negociação do coletivo. E se culminar esse debate com uma audiência pública? Mas aí você pode fazer pela Câmara Pública. Não, mas aí a Câmara Pública já está indo isso. Não, pode ser por iniciativa. Mas vamos continuar conversando com isso? Acho que não tem problema. Daí nós podemos continuar conversando, daí eu vou conversar. Eu acho que era importante fazer. Daí acho que não é fechar essa discussão, mas eu preciso de um tempo para a gente conversar internamente no governo, entender melhor isso, porque senão também você vai para o negócio, eu vou repetir o que eu falei agora. Na alta continuidade, pode ser uma vaga, mas vou falar. Mas a gente pode tirar uma audiência pública A pergunta vai ser assim, tem espaço para revogar? Minha resposta é que eu não vou mexer com esse assunto. Podemos fazer exatamente do jeito que vocês estão combinando. Nós vamos continuar dialogando, mas nós não vamos dizer isso porque hoje a opinião do governo não é fazer debate nesse assunto. Nós estamos aqui. Seria o primeiro a querer revogar esse decreto, ainda mais que foi do meu adversário, seria para mim ótimo. Eu acho que já que a opinião vai mexer na cultura, Não. Tá lá fora, Não é mexer na cultura. Nós vamos continuar tratando a questão do transporte coletivo, vamos continuar tratando a questão do transporte. Movimento. Abrir um diálogo com o movimento e vamos prosseguir esse diálogo com o movimento. Mas esse diálogo não tem possibilidade de revogar o aumento, então falta o diálogo. Porque aqui o movimento é contra o aumento da passagem. A gente quer a revogação desse aumento. Se a prefeitura fala que não há essa possibilidade, a gente vai dialogar apresentando uma demanda hoje. Né? Hoje. Se amanhã tiver um movimento, as demandas se apresentam, a luta o processo é dinâmico, é verdade. Né? Eu não posso partir hoje, eu estou falando a nossa opinião hoje, não é que nós não vamos mudar nem mexer. Hoje é uma ponderação da situação do governo. Estamos com um rombo orçamentário, um monte de demanda social pressionando, e agora surgiu mais uma, a redução da tarifa. Nós vamos analisar. Agora, nós não podemos... Tem uma coisa, a gente falou aqui da correlação de força climática, tem um camarada que era um grande lutador, que era o Che Guevara. Ele também falava o seguinte, que a correlação de forças, no final das contas, ela é burocrática. Que a questão ideológica está acima da correlação de forças. Né? Porque se a gente esperar as forças se somarem, principalmente num país onde você sabe que é despolitizado, onde os grandes empresários têm uma força muito grande junto à mídia burguesa, se a gente esperar essa correlação de força para acontecer as mudanças, elas não acontecerão como a gente gostaria e como seria justo. Sabe? É nítido, notório, todos aqui comungam da mesma opinião, que é caro, que é abusivo e que é explorador. Então, essa redução, ela não passa, ela também envolve correlação de força, também não sou inocente, mas ela passa por uma questão ideológica. Às vezes as opções, elas têm que ser ideológicas também. Então, vamos fechar aqui. Você quer registrar, chamar a imprensa para registrar? Vocês querem? Só para entender qual seria a redação da nossa conclusão aqui da conversa. Como seria a redação da conclusão da conversa? Como seria? Não, como vocês podem falar? É a primeira reunião que nós estamos tendo com o movimento. Reafirmar a legitimidade do movimento. Tivemos agora a oportunidade de transcorrer sobre a pauta, e que a nossa estratégia é de continuar conversando. Vamos receber uma pauta. Vamos continuar conversando, receber uma pauta. E a oportunidade que for para vocês, nosso programa de governo é melhorar o transporte, implementando o bilhete único em Santo André, com vistas a buscar o bilhete único metropolitano. Além do que, constituir, fazer funcionar, fazer em quantos? 30 dias? Não conselho? Não mais. Sobre a lei. Para mim não falava isso, não dá lei. Daí a gente vai constituir em que no conselho terá participação
Dos usuários. E em relação Vai discutir mais, de forma transparente a tarifa. em relação à pauta da revogação, Nós não podemos afirmar nada agora, mas vamos, evidentemente, trabalhar internamente com o governo. Quer dizer, nós podemos... Não. Você vai fazer, mas isso já abriu expectativa, Thiago. Só para a gente combinar o jogo. Não, para ver como que é a redação. Não é questão de criar expectativa, é questão de demonstrar que tem um comprometimento com a população. Isso é o mais importante. A gente não está aqui tendo expectativa que os empresários vão ser bonzinhos e vão falar, pode revogar. Vamos poder fazer o seguinte, a gente vai seguir, vai continuar seguindo a pauta que o movimento apresentou hoje para a gente. Continuar discutindo. O conjunto da pauta, não é só questão da revogação. E o movimento também tem que ajudar, né? Tem que também topa discutir a pauta que nós apresentamos, que é da integração, bilhete único. Mas aqui já estamos juntos. Integração, estamos juntos. E tem alguma possibilidade dessa discussão se tornar de forma pública, numa audiência com a população, envolvendo o maior número de pessoas? É um convite que o movimento faz para discutir isso em uma audiência iniciativa Vocês vão fazer uma plenária do movimento, vão chamar a gente? Propõe isso para a Câmara. Então, a gente quer propor ao prefeito, com o executivo, discutir... Legislativo. Está representando alguém, está representando... Propõe, diz que eu não propõe isso à Câmara de Vereadores. Não, mas a gente quer discutir com... Não, mas você vai, se for convidado, Você vai fazer uma assembleia Tem que abrir da Câmara. dá um jeito de mandar o aí. Entendeu? Uma assembleia do movimento? Sim, seria uma audiência pública para discutir... Uma audiência pública iniciativa do... Eu poderia pegar um vereador, uma audiência pública, próprio governo. Porque aí você avança esse debate, centrar esse debate, Então, mas eu tenho que vir, por exemplo, se é uma audiência pública, pode ser sugerida. não é que eles vão chamar, e só para participar. Participar. Entendeu? Pode ser, que não tem o nome da audiência pública, que seja um seminário, um congresso sobre transporte Aí, público. se a gente for convidado, nós vamos lá fazer bastante. Acertando o formato, não tem problema. Então, avançou isso, avançou não, é o que dá para hoje, hein? Eu acho que eu tenho um ponto que acho que não é menos importante. Eu passei 30 anos também fazendo parte da comissão para reivindicar, entendeu? Então, Só um último ponto que eu acho que não é menos importante, que em um dos atos que a gente teve aqui em Santo André, e aí foi parte de todo um movimento, assim, que não foi a primeira vez, teve uma das ações do movimento que foi reprimida pela Polícia Militar. E não só aqui em Santo André, no dia 18 de janeiro. A gente não foi aqui no Passo, não? Não, foi saindo do Passo, a gente estava caminhando de volta ao terminal, a polícia já se preparou para reprimir a manifestação, a gente tentou negociar e caminhamos mais rápido para chegar ao centro, e depois no centro, há um movimento esportivo, teve uma ação reprimida e tudo mais. Infelizmente os jornais não chegaram a noticiar porque eles já haviam ido embora, porque a gente já tinha feito uma fala de encerração do ato e tal, mas que gerou seis manifestantes, ativistas detidos, que foram liberados só depois da meia-noite. É bom. Eu acho que seria importante colocar esse ponto, já que ele não gerou repercussão na cidade, acho que pela resposta de vocês não tinham conhecimento, porque o movimento pretende continuar nas ruas, pretende inclusive dar essa correlação de força para a prefeitura, aí vai ser onde a gente vai ver se a prefeitura realmente esse é o problema, mas também a gente quer uma garantia, pelo menos uma posição, de que, diferente do que a prefeitura de Mauá, através do PT, que colocou a guarda, a GCM, a Guarda Civil, para reprimir a manifestação, que a prefeitura vai dar uma garantia de que não vai ter uma atitude arbitrária. É bom registrar que teve um rapaz que foi atingido por uma bala de borracha na cabeça também. Não foi só Primeira coisa, nós vamos orientar a GCM com relação não só a essa manifestação, todas as manifestações, porque nós temos muitas evidências, não só de vocês, mas de outros segmentos. Outra coisa, se vocês forem interromper uma faixa de trânsito, colocar caminhão, daí nós podemos, como prefeitura, mandar o trânsito ajudar. Claro, não sei se interessa, às vezes para vocês, às vezes também não interessa. Né? Você vai lá com o caminhão e
né? Mas a gente falou, nós vamos fazer uma passeata tal, eu até, não precisa combinar, mas a gente vai fazer, pega o trânsito, dá uma orientada, não precisa estar combinado, mas ó, nós vamos passar no centro de Santo André aí. Como o POS faz na Paulista, o trânsito vai lá, a hora que tomou a rua mesmo, você não tem jeito, você vai lá e disciplina. E daí você evita uma repressão. O que é central é não tratar o movimento social como um caso político. Não, isso aí vocês vão ter E olha, o Diadema ontem foi interessante. Vocês vieram. O Diadema foi interessante. Ontem o Diadema fizeram uma manifestação, não tinha uma guarda do GT e não tinha um carro da polícia. Eu achei um negócio assim, talvez foi tão espontâneo, eles nem sacaram, entendeu? E aqui, Foi lá na Praça da Moça? saindo da Praça Moça, deram uma volta. Não tinha um para dizer assim, ó, teve um para fazer um chá aqui de GT no tinha. Entendeu? Eu acho isso razoável, e somente era isso, não do Lauro Michel, era isso talvez que tem tração, tudo e tal. Beleza? Beleza. Tá bom? Valeu, Quer, a imprensa quer